Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao plenário da cidade. Hoje temos a honra de receber a vereadora Daiane Costa, do Podemos. Nascida e criada no Vicente Pinzon, a trajetória da parlamentar é pautada na atuação constante em projetos sociais voltados à juventude, educação comunitária e empoderamento feminino. Suas ideias e propostas para a melhoria da vida dos fortalezenses são os assuntos desta edição do plenário da cidade, que já está no ar. Eu começo agradecendo a vereadora Daiane pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer, vir aqui hoje no seu programa para falar um pouco da nossa história, um pouco da minha trajetória, até chegar aqui nessa casa. E vamos falar exatamente da trajetória, como foi o início de tudo, na sua mobilização social, como foi o começo? Quando eu comecei a minha história, porque na verdade eu nasci aqui no Luciano Cavalcante, por sinal bem pertinho aqui da Câmara, morava aqui na Rua Manuel Cruz, e migrei lá para o Vicente Pinzon, depois que eu me casei, e a gente começou uma dinâmica social, de ver uma realidade diferente da que eu convivia aqui no Luciano Cavalcante. E isso aí despertou, uma vontade de fazer algo mais, de buscar. Eu comecei com projetos de crianças, de jovens, e aí ele foi se estendendo para essa questão política depois da pandemia, que eu já tinha um movimento social aqui, político, mas eu não era tão aprofundada de querer ser candidata, Isso aí veio à vontade depois de fazer todo esse trabalho, essa mobilização de projeto social dentro do Vicente Pinzon e da necessidade mesmo dos IDHs, que era baixo, as crianças que precisavam de muita coisa, e a gente ia tentando, eu era empresária, na verdade, lá, ia tentando vincular uma coisa à outra, e aí acabou que eu cheguei aqui onde eu estou hoje. E, vereadora, quais foram as principais diferenças, os contrastes, que você identificou nessa mudança do Luciano Cavalcante para o Vicente Pinzon? Eu sempre disse assim, quando eu cheguei lá, para mim foi um pouco assustador, na verdade. Porque quando eu cheguei na Praia do Futuro, a gente se deparava com uma realidade totalmente diferente, Onde eu morava aqui, para lá, a gente não tinha uma comparação, Porque tanto na questão estrutural, na questão da própria educação, na realidade de fato, de todos os aspectos, econômico e social, era completamente diferente. E aí a gente começou a caminhar, foi espontâneo, a gente começou a fazer o nosso trabalho mesmo, de empreendedores, eu e meu esposo, e aí a gente teve filho, e aí eu queria fazer, a minha filha amava o balé. E aí eu disse, eu não tinha tempo, porque eu tinha lanchonete, eu disse assim, vou fazer o balé aqui na minha casa, vou chamar uma menina e vou chamar as amigas da minha filha para poder fazer o balé na minha casa. E aí começou assim, aí as crianças todas queriam estar lá em casa, e a gente começou a fazer o Sonho de Passo, que na época era o meu projeto social de balé, e a gente começou a abraçar a comunidade vindo desse projeto. E quais outras ações vocês desenvolveram, além do balé para as crianças? Vocês estenderam essa ação social para toda a comunidade, em quais áreas? Sim, a gente, assim, o que mais tocou a comunidade de se aproximar da gente foi o próprio empreendedorismo. Quando eu me casei muito jovem, Eu tinha 18 anos, e aí as pessoas despertavam de estar próximo de nós, porque a gente oportunizava muito a juventude. Então a gente trazia para perto aquele jovem que queria entrar no mercado de trabalho, queria estar com a gente, e aí despertou nas pessoas de estarem fazendo parte de um projeto que era, na verdade, não era um projeto social, era um projeto profissional. E aí foi despertando, a gente começou a criar diversos movimentos na comunidade, como reforço escolar, como um trabalho todo conjunto com as outras lideranças, e a gente começou a envolver as pessoas e se tornou nisso, tomou uma proporção grande. Então tudo que acontecia dentro da comunidade, evento cultural e o que se despertava, as pessoas me procuravam para acontecer. E até hoje é assim, a gente ficou muito conhecido por conta disso e abracei a comunidade conforme a necessidade que ia chegando mesmo, foi mais ou menos isso. E como é que surgiu a iniciativa ou a vontade de se lançar candidata a vereadora? Pronto, eu moro no Caspesc, Até hoje eu moro lá no Caspesc, e a gente teve uma situação que foi em 2019 para 2020, que lá alagou. E lá era 40 anos, uma luta histórica, de pavimentação, de drenagem. A gente disse que o Caça-Pesca sempre foi muito esquecido e as pessoas nunca olhavam para lá. E na época eu procurei liderança, procurei pessoas que tinham um mandato na região e disseram, não, faça um vídeo para mim.
E eu disse, rapaz, eu não vou fazer nada disso, eu mesmo vou tocar para frente e vou abraçar a comunidade, né, conforme a comunidade estava me abraçando. E aí eu mesmo entrei, né, montei um projeto de drenagem, né, a gente fez um projeto para fazer um apoio emergencial e a comunidade me abraçou, a gente pegou os motores emprestados de amigos, né, de comerciantes, aí um doou um cano, um doou uma coisa, a gente fez uma drenagem na nossa comunidade para amenizar a situação de milhares de famílias que estavam lá. A gente não conseguia nem sair e nem entrar na comunidade. E aí isso a comunidade despertou, né? E logo depois veio a pandemia, a gente se tornou uma referência lá. A gente fez uma mobilização dentro da nossa comunidade que, tipo, 4 pessoas só, né, vieram a óbito porque a gente intensificou. Era de manhã, a gente tinha um projeto social, então, tipo, de manhã a gente estava lá, na hora do almoço a gente estava lá, as pessoas que estavam doentes, a gente não deixava sair de casa, a gente ia deixar a medicação lá. Então, tipo, foi uma mobilização o bairro inteiro, né, a gente via que, como a praia estava fechada e todo mundo vivia da praia, né, a gente tentou se abraçar mesmo na nossa comunidade ali, deu certo, funcionou. Então, isso aí foi o que alavancou mais a ideia. Em 2020 eu vim a primeira vez candidata, tirei 1.793 votos, somente na região lá do Caça-e-Pesca e aqui no Luciano Cavalcante pelas pessoas que me conheciam, né, meus amigos de infância e tudo. E aí eu comecei a continuar o trabalho e agora saí com 4.803 votos. E como é que tem sido a sua experiência aqui na casa, assim que a senhora assumiu o mandato mediante a licença do vereador Wellington Saboia? Como foi a receptividade e a experiência? Eu fiquei muito feliz, assim, porque todo mundo me abraçou muito. Aqui nessa casa eu tive a sorte de ter grandes amigos, né? Como até eu comentei que na nossa posse, quase todo mundo pediu fala, né, para poder receber. A gente teve o prazer de ter aqui o presidente do nosso partido, que é o Bismarck Maia, também o Guilherme esteve aqui, né? E muitos, como o Enilson falou na própria fala dele, né? Quase todos os vereadores querem ter essa experiência de assumir, de passar 4 meses aqui na casa, né? De conhecer como é o parlamento. E eles quase todos vieram com a mesma fala. A Daiane é diferente. Ela nunca foi vereadora e todo mundo aqui na casa respeitava ela como vereadora. Então, para mim, era um orgulho escutar isso de outros parlamentares, né? De eles conhecerem o meu trabalho e respeitar esse trabalho diante disso. E para mim está sendo uma experiência inovadora, né? Às vezes a gente ainda treme na base quando chega lá na plenária. Eu sou grata ao Wellington, né? O Wellington me conhece desde criança, eu sempre ressalto isso. Ele foi uma pessoa que abriu diversas portas para que eu pudesse chegar onde eu estou, né? É um grande amigo, ele é um grande articulador político, faz toda essa montagem, né? Respeita as lideranças e suplentes, dá essa oportunidade para que a gente possa conhecer de perto, né? E eu tenho certeza que o nosso partido tende a crescer com a liderança dele. Vereadora, como você mesmo citou, serão 4 meses de trabalho muito intenso, de projetos que você vai apresentar aqui na casa. E eu começo já destacando pelo menos as áreas que são prioritárias para o seu mandato. A gente começa falando sobre inclusão social e saúde, com foco ali para as famílias invisíveis, né? Que ações você pensa nessas áreas? Tipo, eu já tinha vindo com a proposta de campanha, né, de trazer o Frotinha do Vicente Pison. É uma realidade que é necessária na nossa comunidade, porque hoje existe o Frotinha Antônio Bezerra, Parangaba, Messejana, e a gente está ali com em torno de 110 mil famílias só na parte da Vajota até a Sabiaguaba. A gente tem público para isso, né? Eu acho que hoje é um dos... Na verdade, que eu acho não, tenho certeza que é um dos menores IDHs de Fortaleza, a nossa região. Ela precisa desse suporte. Tem a UPA da Praia do Futuro, mas havia vários problemas de deslocamento, né, de uma localidade para outra. E a gente veio com essa proposta, né, que ia apresentar para o prefeito Evandro Leitão, que se Deus quiser, ele possa pegar essa indicação e fazer o Frotinha do Vicente Pison, a UPA do Vicente Pison, e também apropriar mais essa comunidade que tanto necessita. Esse conceito de famílias invisíveis, como eu trouxe aqui, seria voltado para as famílias que não têm oportunidades de desenvolvimento, de emprego, seria nessa linha, vereadora? Sim, com certeza. Qual é o meu maior foco hoje do meu mandato, né? Ele sou taxada muito como a rainha das comunidades, né? Por exemplo, a gente está entrando agora num período de chuva e eu acho que não tem um local em algum ponto de alagamento que eu não conheço, que eu não estive,
que eu não rodei, que eu não coloquei o pé na lama. Então, essas famílias, como aqui mesmo, ao lado a gente tem o Brooklyn, que ninguém vê, ele é invisível aqui dentro da região do Luciano Cavalcante. E, tipo, no ano passado a gente esteve lá acompanhando as famílias, né? Subiu a questão lá do canal e nunca tinha tido uma intervenção lá. Então, a água não entrava de fora para dentro das casas, ela saía de dentro para fora. E ninguém entendia como entrava na casa a água. Então, a gente foi lá com cuidado, né, com responsabilidade, acionando a Defesa Civil, acolhemos as pessoas. Então, essa invisibilidade não é só, tanto na questão estrutural, como na questão social, como nas crianças que não têm oportunidade, nas próprias mães, né? Hoje a gente vê dentro das periferias mães atípicas que não têm suas vozes escutadas. Muito se fala de autismo, de crianças com deficiência, mas ninguém fala do cuidado da mulher, da mãe, que muitas vezes é solo, muitas vezes não tem a assistência para receber, para fazer o diagnóstico, nem para o cuidado da criança. Então, é esse cuidado, é esse olhar diferenciado de mulher, de mãe, de comunidade que eu quero ter no meu mandato. Educação, infância e juventude. Você mesmo citou também no começo aqui da entrevista sobre o seu envolvimento em projetos para crianças como aulas de balé. Sim. E a partir dessa experiência lá atrás, você também traz para a Câmara para investir em projetos nessas 3 áreas? Sim, com toda certeza. Eu fui presidente, né, de partido várias vezes já de juventude, então a gente engloba muito a questão da juventude. Eu vejo que o meu público é uma questão de jovem a 34 anos, né? As pessoas se envolvem mais com as minhas pautas e eu sei que a gente vai apresentar diversos projetos que vai envolver tanto a juventude como a primeira infância para poder ser com a melhor forma assistida aqui na casa. E também retirar, sobretudo, os jovens, né, da ociosidade, sim, oferecendo oportunidades de lazer e também de capacitação profissional. Isso também é importante, né, vereador? Com toda certeza. A gente vê vários projetos que está englobado, né, na questão da própria juventude em si. Eu vejo Foi um baque para mim, quando eu conheci de perto a Secretaria de Juventude, que eu me aprofundei, que eu fui conhecer e eu sabia que, por exemplo, um projeto que era o Juventude na Onda, que era um projeto que existia na Prefeitura de Fortaleza e que muitas pessoas dentro da minha região, do Vicente de Pison, da Praia do Futuro, não faziam parte do projeto por falta de conhecimento, por não conhecer. Então, isso daí a gente quer levar essa informação para a ponta e saber o motivo, o que é que está faltando na conexão da Prefeitura Municipal e a ponta. Então, às vezes, faltava para poder chegar lá e mostrar que essas pessoas existem e que esses projetos existem. Muitas pessoas hoje agem assim, a gestão não faz nada, ou isso daqui está acontecendo. Não, às vezes é a própria falta de informação e a falta de oportunidade. A gente quer levar isso na ponta e as pessoas terem esse cuidado. E quais são as ideias que a senhora tem em mente para trazer à Câmara e transformar em projetos quanto a desenvolvimento econômico e meio ambiente? Pronto, eu tenho um projeto muito bom que é o projeto O Futuro é Aqui. O Futuro é Aqui, ele já foi determinado por conta da Praia do Futuro, né? A gente acredita muito que a nossa região é uma área que poderia ser mais explorada. Muitas pessoas, quando falam assim, vou para a Praia do Futuro, ela vai, almoça lá no Chico, que é um local muito conhecido, né, no Brasil inteiro, mas vão para outras localidades, vão conhecer Águas Belas, Beach Park, né, vão para Aquiraz, vão para outros lugares depois de passarem por lá. Então, a gente quer apresentar o Futuro é Aqui, que é um futuro de turismo ecológico, para que as pessoas possam se envolver com a comunidade, né, guias mirins, conhecer a nossa casa de farinha, oportunizar as pessoas de conhecer o mirante lá no Vicente Pison e a gente poder fazer esse tour, trazendo, né, a oportunidade, a segurança, a responsabilidade, gerando a economia, né, trazendo, no nosso estudo a gente gerava mais de 15 mil empregos, tantos formais como informais, e eu tenho certeza que é um dos projetos que vai ser abraçado tanto pelo prefeito Evandro Leitão, mas como a gestão da Secretaria de Turismo e diversos outros que vai englobar para que esse projeto possa ser executado. E para finalizar, vereadora, regularização fundiária. Muitas demandas surgem naquela região do Vicente Pison quanto a esse tema? Sim, eu acho que nossa região inteira, né? Eu sou uma das pessoas que moram na minha casa e não tenho uma regularização fundiária, então eu tenho que falar com propriedade, né, da situação, porque eu já apresentei aqui nessa casa para poder a gente fazer a regularização fundiária de Seve Luz, Vicente Pison, né, Praia do Futuro 1, 2, Sabiaguaba e Caspesca, que é uma área que é 40 anos mesmo de luta. A gente foi
contemplado agora de ser aprovado, né, nas EIs e a gente ser transformado em ZEIs, então boa parte. Hoje eu também fiz uma emenda do plano diretor para que algumas partes que ficaram de fora também possam se tornar ZEIs e as pessoas que estão nessa parte que ficou de fora, elas hoje não têm um esgotamento sanitário, elas não têm iluminação pública, elas não têm água e a gente poder atingir mais de 3 mil famílias que também precisam que essas questões cheguem, né, essa oportunidade cheguem para eles. Vereadora, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes, uma mensagem final ao público que nos acompanha. Hoje eu só tenho gratidão de estar aqui. Foram as pessoas que me colocaram, que me oportunizaram, né? Que foi 4.803 pessoas que acreditaram numa pessoa que veio da comunidade, que sente a realidade na pele. E eu tenho certeza que essas pessoas também, do jeito que eu estou aqui para cuidar delas, elas também cuidam de mim, né? Me abraçam nessas andadas que eu tenho percorrido aí nesse comecinho de mandato. Eu tenho percorrido muito, ouvindo de perto, e eu sei que esse cuidado ele é múltiplo. Então, eu só tenho a minha palavra que eu tenho é gratidão em dizer que esse mandato é de vocês, é do povo de Fortaleza, é das mulheres, é das crianças, é da periferia, e eu estou aqui com responsabilidade para poder trazer essa oportunidade e deixar a voz de vocês ser ouvida aqui na Câmara Municipal. Vereadora Daiane, muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. E obrigado também a você que nos acompanhou. O plenário da cidade fica por aqui, mas voltaremos na próxima semana com mais debates e discussões sobre assuntos que interessam a você, cidadã e cidadão de Fortaleza. Até lá.